Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Mulheres que Encorajam. Eu já estava quase emocionada por aqui, fico até sem palavras, para poder apresentar a nossa convidada de hoje, que faz parte também da minha história, Carol Carvalho, conhecida como Carocha. Ela que é jornalista, apresentadora de TV, criadora de conteúdo digital, cristã e, não menos importante, mãe. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Wemily. Um beijo para vocês também acompanhando a gente. Fico feliz que a gente já trocou figurinha aqui. O Emily já me disse que chamava a bola junto comigo de casa do Maracá. Eita, mulher, o tempo passa e voa. Passa muito rápido. E a Carol, tenho certeza que você já acompanhou, né, um pouquinho sobre a história dela. Em algum momento da sua vida você viu essa mulher ou em cima de um carro de som, fazendo aquela bela ação, ou então na TV também, sempre animando muito, com um jeito muito autêntico, né. Como que sem a comunicação entrou na sua vida? Como é que foi linkar isso de uma forma tão autêntica, tão sua? Porque a gente sabe que dentro da comunicação, às vezes a gente tem um jeito próprio, e às vezes a gente busca inspirações. Mas no seu caso era tudo muito autêntico, como é que foi assim? O Emily, quando eu comecei a me apaixonar pela comunicação, né, ainda muito nova, eu ali modelando, fazendo algumas campanhas publicitárias, mas algo já despertava em mim, sabe, aquela vontade de me comunicar, de colocar para fora, de ter oportunidade, assim, de me expor, né, um pouco mais das minhas ideias, e isso era muito claro para mim que eu queria fazer a comunicação, mas eu não queria fazer aquela comunicação tradicional. Né, não era de fato a minha praia, por alguns momentos tive oportunidades e convites, né, para seguir para o lado jornalístico, assumir algumas bancadas, mas eu não queria só ser um rosto, né, plástico, uma plástica interessante ali, para estar no vídeo expondo, alguns conteúdos, né, expondo o conteúdo jornalístico, eu queria um pouco mais, eu queria ter a liberdade e a oportunidade de brincar, de contestar, de afrontar, de fazer uma comunicação que me deixasse bem mais livre, né. Então eu comecei a construindo isso devagarzinho, no começo você se sente um pouco acuado, né, porque é um Aham. é um território muito novo e muito restrito, então quando eu tive a oportunidade de começar a fazer, eu fui sentindo o campo, até que chega um momento que você se sente um pouco mais segura, você já, né, já entende um pouco mais esse manejo com a câmera, com o público, e como eu sempre tive um horário que era um horário para o público, em grande parte feminino, em grande parte, do horário ali pela tarde, né, o Sim. público mais jovem, então isso me dava cada vez mais, autonomia para poder ir despertando esse lado que fosse mais do entretenimento mesmo, uma comunicação mais simples, mais fácil, mais direta, e desde que eu comecei a fazer eu tinha isso muito claro em mente, que era essa área que eu queria, ter oportunidade de desbravar. Que maravilha. E o nosso quadro é Mulheres que Encorajam. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que você faz parte também da história delas, e em algum momento da vida elas acabaram se identificando, sentindo aí um pouco do que a Carocha passava dentro da sua própria história. Mas qual foi assim, o momento mais desafiador da sua história como mulher? A gente sabe que você tem um testemunho assim incrível, que é algo que você realmente utiliza para ganhar vidas também, hoje em dia para Jesus, mas qual foi o ponto, assim, mais desafiador da sua história? Olha, eu acho que hoje, assim, quando eu olho para trás, né, dentre tantos momentos, marcantes, assim, muito que me fizeram mergulhar muito para o lado de dentro, eu acho que hoje o que eu posso falar para as mulheres é que, assim, não há sucesso lá fora que justifique um fracasso dentro do seu lar. Então é muito legal a gente ver hoje, né, sendo proliferado essa mulher que é uma mulher independente, uma mulher que tem oportunidades, uma mulher que está ali cuidando da sua casa, mas que também está desbravando outras conquistas lá fora, o que eu acho louvável. Mas não há sucesso lá fora que justifique um fracasso no lar. Eu acho muito saudável você ter a oportunidade de cuidar da sua família, de você medir, se você tiver essa possibilidade, tiver uma rede de apoio, se você tiver realmente, eh eh isso como algo muito latente para você ir lá fora, para conquistar o seu espaço, eu acho muito louvável. Mas eu acho que é muito importante a gente também pensar um pouco de quem nós somos, a mulher que nós somos, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, como isso depende de nós, né, o nosso papel quanto mulher. Então hoje, se eu posso encorajar as mulheres a algo você pode muitas coisas, você é uma mulher realizadora, você é uma mulher que tem muitas possibilidades diante de si.
inclusive a de não querer ser essa mulher que vai lá e tem uma jornada tripla, e uma mulher que assume Mulher Maravilha, uma mulher que assume vários papéis, que isso parece que foi atualmente tem Sim, sido cada vez mais que é o imposto, né. padrão, né. É um padrão e muitas mulheres se sentem frustradas, porque elas não são essas mulheres que são mega produtivas, que têm, assim, um horário super concorrido, e como eu acho interessante hoje dar 2 passinhos para trás. Hoje eu tenho uma rotina, que ainda é uma rotina um pouco acelerada, mas hoje a prioridade são os meus filhos. Hoje eu sou pai e mãe, então hoje a prioridade são meus filhos, é a minha paz. Hoje a minha prioridade é eu não negociar aquilo que eu creio. Então isso para mim é muito mais, me brilha muito mais os olhos do que eu ver uma mulher que, né, tá ali às vezes tentando suprir, tantos papéis que às vezes nem tá no seu coração, mas Sim. é quase que imposto, né, ao redor da gente para que você seja essa mulher que esteja nesse patamar a todo custo. Eu ia falar inclusive sobre isso. Teve um vídeo seu que viralizou nas redes sociais daqui da capital, e muitas mulheres, inclusive, comentaram sobre o seu posicionamento. A Sim, gente sabe que submissão na Bíblia é algo que está ali, né, sim, e é algo que foi deturpado por muito tempo. Então, hoje, né, no século que nós estamos, com todos os avanços tecnológicos e tantas bandeiras que são levantadas diariamente, a gente sabe que uma pessoa como você, que tem uma história lindíssima da comunicação, dar voz a algo que, digamos, que é o bíblico, né, que é algo que é o certo, é algo que é de você cristã, acabou surpreendendo muitos e acabou também sim. gerando críticas. Como é que foi, né, lidar agora com esse pós-turbilhão de coisas? Porque quando você é cristão, já digo, a gente já nasce cancelado, É, né. E aí você já começaram a nasce já desagradando. nasce desagradando. Como é que foi pra você, a sua cabecinha ali, começar a lidar com esse tanto de informação, tanta gente falando, invalidando o que você estava Sim, sim. falando? O Emily, é assim, claro que ninguém gosta, né, é o tipo de situação que é desconfortável para qualquer pessoa. Mas de verdade, falei e é isso, é o que eu acredito. É claro que ali era um momento em que eu estava, assim, dirigindo, sabe aquele dia que você faz 1000 coisas, que você Aham. começa a avaliar, assim, a vida, e eu fui lá e fiz um desabafo, né, e aquilo era um recorte, óbvio que é muito mais profundo do que só aquilo que foi dito. Sim, Mas de fato é muito isso. Nós fomos, bombardeadas de muitas informações cruzadas ao longo das últimas décadas, e isso nos tornou mulheres um pouco confusas. Confusas do seu papel, confusas da sua identidade, confusas, do que nós viemos de fato a ser, o que nós podemos fazer, o que, né, quem de fato nós somos. sim, E isso é tão delicado, porque quando toca numa coisa muito individual, como a nossa a nossa identidade, isso deturpa absolutamente tudo, né, a sua forma de se comportar, de agir, de pensar. Então, aquele momento era um momento, assim, de desabafar, porque, hoje a gente, tem um descarrego de mensagens de que, a mulher ela precisa atender um certo estereótipo, e que às vezes isso a sobrecarrega de uma sim. forma completamente desnecessária, né. Quando a gente fala de uma mulher submissa, se a gente pegar só essa fala, que a mulher é submissa, e lançar lá fora, imagina o impacto que isso não tem, negativo, A obviamente, conta até cai, tá, gente? né, até cai. Eu acho que o Instagram até bloqueia a conta da pessoa. Mas por quê? Porque esse conceito foi deturpado, esse Sim. conceito ele foi completamente descredibilizado, que era justamente para que as mulheres não quisessem assumir esse papel da mulher submissa, ou de uma mulher que estivesse ali debaixo, né, de uma liderança, e que a Uhum. mulher ela tem que estar todo momento à frente, ela tem que estar lutando, essa mulher guerreira. Quando alguém me fala assim: "Ai, Carol, te acho tão guerreira", eu já fico: "Oh, meu Deus, lá vem o papo da mulher guerreira". Aham. Que eu entendo que é uma Sim, fala, é uma tentativa de um elogio, mas vem carregado muito disso, né, de que essa mulher ela precisa ser uma mulher muito múltipla, e que ela vence muitas coisas, e é uma mulher que está sempre ali, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e como isso é cansativo, né, a gente assumir, esse padrão. E ainda sim, digo mais, eu acho que muitos conceitos, muitas conquistas, na verdade, muitas conquistas que nós temos hoje em dia, são conquistas validadas por mulheres que se colocaram no lugar de outras mulheres, mulheres que pensaram no coletivo, mas que não necessariamente são mulheres que estão ali defendendo uma bandeira feminista. É porque a gente foi colocando na conta sim. tudo do feminismo,
de que tudo que você faz de bom, de conquista, tudo que você, né, toda bandeira que você levanta em prol das mulheres, você precisa estar dentro desse pacote. E hoje eu creio que não. Existem mulheres que fizeram grandes feitos por nós e Sim, que elas não estavam associadas com outras coisas que vêm junto do combo, porque você não consegue dissociar, não é só uma luta por mulheres, tem muito mais aí. É uma luta por mulheres, mas é uma luta que não está a favor da família, que não está a favor das nossas crianças, que inclusive inclui, fala de uma forma muito clara as pautas abortistas e tantas outras coisas que ferem aos meus princípios, eu acho que ao princípio de qualquer mulher que tem Deus como a sua régua máxima. sim. Então, vai cancelar? Vai. Eu costumo dizer que é a turma do siri na lata. "Ai, elas ficam loucas", mas paciência, né. É isso que Se tem. Jesus não agradou todo mundo, Que quem vai dirá? ser Carol? Carol, é muito bonito ver a tua maturidade, né, de como que você tá agora, de toda a bagagem. E tem uma pergunta que muitas pessoas fazem para alguém que está em outra fase da sua vida, que é se você mudaria algo na sua história. Você mudaria algo que você já passou? O Emily não mudaria. Assim, e olha que eu tinha bons motivos para mudar, né, alguns capítulos, mas não mudaria, porque hoje eu tenho a consciência que absolutamente tudo que eu vivi me fez chegar até aqui, me fez ter o entendimento que hoje eu tenho, me fez inclusive me dobrar diante de Deus, né, porque foi um processo e eu entendo que eu dei muito trabalho para Deus nesse sentido, Aham. porque eu era justamente essa mulher que me achava independente demais, autossuficiente demais, é incrível demais. E assim, uma mulher que eu ia lá, eu fazia, eu realizava como se isso bastasse. Sim, Né? Eu não, eu acreditava em Deus, mas eu não me colocava no papel de submissão. E olha como isso é difícil hoje para que nós mulheres tenhamos essa consciência de que somos submissas sim a Ele, somos submissas sim a um propósito e somos sim dependentes dele. Imagina alguém que a vida toda foi projetada e foi lançada para ser uma mulher independente. Você é independente, você é independente. O que é legal, mais uma vez eu reforço, isso é sim, muito bacana. Mas às vezes nos coloca numa dificuldade de nos posicionarmos como dependente até de Deus. Porque você acha que você é tão independente, que você é tão independente, que você é tão, né, que você tem essa dificuldade de entender que você sozinha não é nada. Né? A gente não vai conseguir fazer nada se a gente não tiver aliançado e embasado por ele. Então, hoje eu não mudaria por isso, porque me fez levar a lugares, me fez aprender, me fez ter vivências sim. que hoje são muito importantes, assim, não só para minha caminhada quanto mãe, quanto mulher, mas eu acho que muito também como cristã. Eu não perco sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de falar dos lugares em que eu já estive, de situações que eu já tive a oportunidade de vivenciar, que não foram interessantes, me trouxeram consequências, mas eu falo porque eu acho que ninguém precisa viver para aprender. Você pode ouvir outras pessoas e fazer melhores escolhas para sua vida. Eh, Dentre vários capítulos, né, da história, né, da sua história, da história da Carol, teve um que eu acho que impactou não só a vida dela, mas de todas as pessoas que te acompanham, que torcem por você, da sua família, dos seus amigos, e você deu um start na Carol cristã, né, na Carol que é mais fiel a Deus, isso é notável, né, você já consegue, ver isso só da sua forma de falar, do seu jeito, parece que tem o brilho do Espírito Santo, Glória a né, já Deus. enquanto tá falando. Mas como é que foi para você passar por perdas tão fortes, né, e ressignificar isso de alguma forma? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que já passou por algo desse jeito, tenho certeza que tem gente que entra em contato com você também para tentar até mesmo ter dicas, né. Sim, sim. Como é que foi esse processo? Como é que está sendo esse processo? O Emily, quando eu comecei a ler a Bíblia, que foi coisa recente, tem, né, poucos anos, eu nunca tinha tido a oportunidade de ler, assim, com profundidade, sabe, aquela coisa de: "Cara, eu vou ler real", eu li Aham. assim: vamos ver o que que Deus quer falar hoje", Sorte. né, tentando ali a sorte, eu queria só o lado bom da coisa, né. Sim, Mas quando eu comecei, eu vou ler, eu quero entender agora um pouco mais sobre isso. Quando eu comecei a ler, que eu fui olhando ali histórias de tantas pessoas, que tiveram algo muito, forte, muito intenso, né, para fazer para com o reino. Todas essas pessoas, elas passaram por situações, anteriores a isso, que foram situações difíceis, situações sim, que
Você olha para Moisés, Moisés era um cara que, né, não queria se expor, Moisés se sentia inseguro, achava que ele não ia dar conta, como assim eu vou libertar aquele povo? E mesmo diante de tantos desafios, Moisés foi lá e cumpriu. Quase foi morto, por muito pouco Moisés, enfim, tantas coisas poderiam acontecer diante da vida de um menino que estava condenado por meses de vida já a morrer, e que ainda assim Deus sabia quem ele seria lá na frente, saberia o que que ele cumpriria. José da mesma forma, um homem que teve todos os motivos para dizer assim: "Gente, que Deus é esse? Pelo amor de Deus, como assim?", Isso. né, foi ignorado pelos irmãos, foi vendido, foi, né, humilhado, passou por aquela série de situações, foi injustiçado, e ainda assim foi um homem que foi governador, esteve numa posição importante e com poder realizador para o reino muito importante. Então, quando eu comecei a olhar todas aquelas histórias, eu comecei a entender que há propósito sobre todas as coisas. Porque quando você está lá fora no mundo alheio, você entende o quê? Cara, eu sou um alvo. Sim, Eu só posso ser um alvo, eu só posso ter cuspido e salgado a Santa Ceia. Porque você vê que tantas coisas acontecem na sua vida e você se acha punido. O sim, sentimento, quando você não entende, é que você está sendo punido, de que nada dá certo para você, de que você não tem valor. E isso é realmente o que a gente sabe que as trevas querem que a gente acredite. sim, Mas quando você entende que você passa por certas coisas, porque mais à frente você vai ter a oportunidade, de construir algo para o reino, aí as coisas fazem sentido. Aí você sai dessa condição de coitado e vítima que o mundo quer nos colocar a todo custo, né, isso são falas e narrativas que me incomodam muito, essa coisa do coitado, da vítima. Algumas pessoas às vezes me encontram e falam: "Oh, minha filha, tua vida, mas que coisa", cai uma lágrima e eu disse: "Ei, deixa eu te falar, tá tudo certo, acontece, e a gente precisa caminhar para frente e entender os propósitos de Deus, não, eu não vou me colocar dentro dessa caixa vitimista e que o mundo hoje a todo momento quer colocar a todos nós dentro dessas caixas, sim, porque elas não nos vão nos levar a lugar nenhum. Vai te deixar parado, mais do que isso, vai te deixar paralisado. Então quando eu entendi que você tem que observar a dor, entender aonde ela quer te levar e você precisa caminhar, você precisa. Ora, o que que é confiar em Deus? Confiar em Deus é você entender que pelo sim ou pelo não ele está com você, que ele tem planos maiores que os seus, que ele sabe aonde você vai parar, ele sabe quem você vai ser lá na frente. E realmente a gente precisa ter os olhos e os ouvidos muito atentos para que a gente consiga ter essa leitura na nossa vida. sim, Senão a gente estagna, a gente para, né? Então, hoje eu entendo que tudo que acontece na nossa vida, e não é com a minha, mas com a vida de todos nós, é porque precisa nos mover por algum lugar. A pergunta é: para onde? muito bem. Carol, o que significa Deus para você hoje, que você não conseguia ver antes? Algo assim que você para, que você senta depois de um testemunho, depois de uma pregação, depois de uma conversa com mulheres que já enfrentaram problemas também que você enfrentou, desafios que a gente sabe que são diários, a vida não é um morango, a vida do crente não é um morango, mas o que Deus é para você hoje que você não conseguia enxergar antes, que tinha ali realmente uma trave nos seus olhos? Olha, essa pergunta até me emociona, Emily, porque, assim, quando você olha para trás, a visão que você tinha de quem era Deus, né, como era o meu relacionamento com Deus, e quando eu vejo hoje, e eu sei que ainda tem muito mais, né, para a gente se aproximar e conhecer, eh, isso me comove de uma forma, porque primeiro, eu costumo sempre dizer que nós temos um Deus, quando a gente não tem intimidade com ele, nós muitas vezes temos um Deus idealizado. E eu tinha esse Deus idealizado. Ah, quem é Deus? Ah, eu conheço Deus, Deus é um cara bom, eu acredito nele, eu sou pessoa boa, tá tudo certo, eu vou seguir na minha vida. Deus é paz e amor. Então, assim, na minha cabeça, esse Deus que eu idealizei, ele era assim. Ah, ele é um pai que, né, Deus é gente boa demais, gente, ele não quer o mal da gente. E quando eu comecei a ter oportunidade de ler, por isso que realmente a Bíblia fala: "O povo perece é por falta de conhecimento". Se você não lê, se é ali que é a história que revela quem ele é, se você não lê, desculpa, mas você não sabe quem é Deus. Isso pode parecer um pouco duro de dizer, mas é real. E quando eu comecei a ler, que eu comecei a dizer assim: "Olha, eita, é um Deus que ira, né?".
olha, um Deus que tem ciúmes da gente, né, um Deus que ele é um Deus que é de justiça, então, assim, ele é paz, ele é amor, mas ele é justiça, ele é um Deus que protege, é um Deus que às vezes ele precisa agir de uma forma, um pouco mais, dura conosco para que a gente aprenda, para que a gente passe para a estação seguinte, para nos fazer movimentar, para nos fazer reconhecer, para nos fazer dobrar. Sim. Então, assim, faz parte da pedagogia de Deus. Então, isso eu só tive a oportunidade de entender lendo. Algumas coisas eu vivenciei, né, eu primeiro eu fiz o estágio, depois eu fui pra academia. Foi mais Aham. ou menos assim, meu processo foi um pouco inverso. Porque eu via tantas coisas acontecendo na minha vida que eu disse assim: "Cara, tem alguma coisa errada aqui", sabe. E que naquele momento eu achava que era um sentimento de punição, assim: "Gente, eu Sim. devo ter feito alguma coisa muito errada na vida, porque sei lá, não é normal". Eu olhava a minha vida, eu olhava a vida dos outros e eu via que, né, eu precisava de alguma resposta. E quando você começa a ler a Bíblia, que você começa a querer estar perto de Deus, conhecê-lo, você começa a ver quem ele é, realmente há um descortinar dos nossos olhos, porque as vendas vão caindo, muitas falácias, né, muitas coisas, muitos falsos conceitos, conceitos ali caprichosamente deturpados, vão nos sendo, apresentados ao longo da vida, que se você não conhece a palavra, você acredita, você realmente você idealiza um Deus que não é aquele Deus. Pode ser até um Deus muito bacana, tá, é um Deus muito legal, mas que não é o Deus que ele quer se revelar. Sim. Então, gente, não tem outra. Você realmente ele quando diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim", eu entendi que nada mais ia me levar a Deus. Nada mais ia me levar a ter a oportunidade de ter uma bênção divina, de ter um cuidado divino que não se não fosse o próprio Deus, o próprio Jesus, é que nós temos que reconhecer. E eu demorei muito para reconhecer isso, porque eu achava que havia muitos intermediadores, eu achava que havia várias formas, vários caminhos. Então, quando você distribui a sua fé, Deus fica olhando assim, bolado, assim: Que "Amada, ela tá fazendo, gente? eu tô aqui o tempo todo e tu tá pedindo lá, tu tá fazendo assim, tu tá te ajoelhando aqui, tu tá". Então, assim, é um Deus que diz assim: "Não, ela ainda não entendeu. Aham. Não é aí, não é dessa forma. É através de mim, é olhando para mim e exclusivamente para mim", porque eu também achava que, por eu falar no nome de Deus, por eu achar que tudo que eu cria estava envolvido com Deus, eu achava que era tudo certo. Então, realmente, gente, você ter a oportunidade de ler e permitir-se ao Espírito Santo tratar, porque tem coisas que são muito particulares, coisas que são um pouco enraizadas e que é o Espírito Santo que tem que ir trabalhando mesmo e lançando fora tudo que precisa, né, ficar para trás. Que maravilha, gente. O nosso bate-papo tá muito gostoso, né, mas eu sei que você é mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos, e você tem uma menina, a Gabi, que já é uma menina mulher, né, já tá aí quase no nível superior, já tá no nível Não, superior? tá ainda no momento ali de vestibular. Isso, tá no quase já no nível superior, e você tem uma missão muito grande que é essa de ser mãe, né, de educar os seus filhos. E como que é para você, Carol, com essa bagagem toda, com essa história toda, tenho certeza que a sua criação também foi belíssima, mas como é que é agora moldar, né, a cabecinha de 2 seres e principalmente da Gabi, que é uma mulher que você sabe muito, né, acredito que a mãe tenta tirar ali as pedras do caminho dos filhos, Sim. né, para que eles não passem pelo que você já passou. Mas como é que é isso? E se você pudesse falar algo para outras mães também que estão nessa missão de educar as suas filhas para esse mundo que nós estamos vivendo hoje, qual seria? Olha, é um desafio, viu, assim, à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que o desafio vai ficando cada vez mais apertado, né, cada vez mais difícil. Mas, hoje eu entendo que o meu papel de mãe, de educá-los, de instruí-los, de guiá-los, ele Sim, é um pouco mais profundo, porque eu sinto que não só isso de prepará-los para a vida, né, para o mundo, mas sobretudo de já deixar muito claro para eles que esse caminho, ele é um caminho único e estreito. sim, Então, assim, eu quero muito que eles entendam quem eles são no reino de Deus, eu quero muito que eles entendam, o que que o mundo lá fora querem que eles se tornem, o que que o mundo lá fora querem que eles acreditem,
né, eu quero que eles entendam essa dinâmica de reino de Deus versus mundo. Há aí algo muito claro, uma guerra que desde que o mundo é mundo ela existe, e Sim, que cada vez vai ficando mais difícil, mas que a partir do momento que eles estão, bem embasados, né, alicerçados realmente, as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis. Eu costumo dizer que, assim, você não, doutrinar os seus filhos e não dividir com eles a palavra, se você fizer isso, você vai diminuir as chances de que algo dê errado. Mas se você não fizer, pode ter certeza que você vai estar tendo grandes chances de que vai dar errado. Então, hoje eu tento dividir com eles um pouco da minha história, dividir, pegar todos os erros e, assim, colocar de uma forma muito clara à mesa e dizer assim: "Olha, o meu pequenininho não, porque ainda é muito pequenininho, mas ela sim. de dizer assim: "Filha", e ela viveu muitas coisas, né, ao meu lado, então ela disse assim: "Cara, eu tenho 2 mães, eu tenho uma mãe daqui para trás, eu tenho uma mãe Hã. daqui para frente". E por um momento isso foi muito difícil para ela, né, porque ela estava ali no momento da adolescência, né, achando que assim: "Cara, eu tô chegando lá, eu já tô ficando, né, mais velha, eu vou poder vivenciar muitas coisas com a minha mãe". Sim, E ela tinha mesmo esse desejo, isso já fazia parte da, né, da a da da cabeça projeção da dela. cabecinha dela. Mas quando ela viu que muita coisa mudou e que para ela foi um impacto e aparentemente, inicialmente negativo, porque: "Cara, cadê a minha mãe? Cadê aquela minha mãe que fazia isso, que fazia aquilo, Abduzida. que, né, minha mãe agora mudou, para que as coisas não já não são bem assim". Mas hoje ela já tem um outro entendimento, né, claro que ainda com todas as dificuldades, né, que a adolescência nos traz, mas hoje ela já tem um outro entendimento, hoje ela já consegue ver essa claramente essa mecânica de, o que nós somos, o que nós cremos e o que é que o mundo inteiro acredita. Ela já hoje já se posiciona de uma forma diferente. Eu já fico hoje, assim, tão feliz de ver, ela tendo a oportunidade de participar de grupos de estudo, ela hoje congrega numa igreja, ela vai para a minha, né, Uhum. para participar, mas tem uma que já tem uma turma ali jovem, ela já conhece algumas pessoas, e ela faz questão de estar lá, então, assim, ela já não vai porque eu estou ali, ela Sim, já não vai só porque eu estou pedindo, mas ela às vezes vai 2 vezes, ela vai na minha e depois ela vai na dela, que então, legal. eu vejo que ela está tendo um entendimento que realmente o Espírito Santo ele vai trabalhando coisas que foge da nossa condição humana. E isso é tão louvável, porque é para que a glória seja dele, porque se fosse nós com a nossa pequenez resolvendo e organizando tudo, a glória era nossa, né, seria assim: "Ah, Isso. eu entrei na igreja e eu aprendi a Bíblia e, enfim, agora eu estou, né, conseguindo lidar aí com algumas coisas, alguns desafios da vida". E não, cara, eu tenho mega desafios, eu estou ali congregando, eu estou aprendendo, eu estou estudando, mas é Deus quem vai lapidar. Então, hoje eu quero que eles tenham esse entendimento, o pequenininho, por ser menor, é mais fácil, né, ele já praticamente cresceu ali dentro daquele contexto, Sim. então hoje para ele ir para a igreja é muito normal, falar certas coisas para ele é muito comum, ele fala assim: "Mãe, vamos louvar hoje ao Senhor", sabe, tipo, como se fosse assim: "Mãe, vamos ali no parque". Aham. Então isso para ele já é uma coisa muito natural, para ela já foi um processo de construção, e eu acho que é um processo contínuo. Sim. É pra gente que já, né, às vezes já um pouco mais maduros, às vezes já com um tempo maior de caminhada, mas vai ser desafio sempre para todo mundo, o importante é que a gente esteja retroalimentando e pedindo para que Deus faça aquilo que a gente não consegue. Maravilha, gente, muito bom o nosso bate-papo. Carol, muito obrigada por ter Ah, aceitado o beleza. convite, tá bom? Mais uma vez a Carol, acho que ela tem que ter uma carteirinha aqui da 92, Eu de quero um de passe livre. de tanto que já fui entrevistada por aqui. E muito, muito obrigada mesmo. Você que gostou desse bate-papo, deixa o like, não esquece de deixar o like, compartilha também com as suas amigas, com seus amigos, com pessoas que precisam acompanhar essa história que você acha que é importante e também para ouvir mais de Deus, né, do quanto ele transforma, do quanto ele age, do quanto ele molda, né, a vida das pessoas e de uma forma, às vezes, não que a gente quer, né. Às vezes precisa dar um duplo carpado aí no meio do caminho para poder chegar nele. Os Hariuga É, os Hayug, você vira ali enfim, tem faz que parte. faz parte, essa é a vida do crente, né, a vida de quem acredita em Deus, de quem busca nele. Então, esse é o nosso episódio para fechar com chave de ouro, né, a Nossa, que nossa honra. a nossa lista aí de mulheres que encorajam. A gente espera levar esse quadro mais para frente também, porque é muito importante.
né. Ai, Emily, obrigada, viu? Obrigada pelo teu Agradeço. carinho sempre. Obrigada pela audiência de vocês. Estou muito feliz, adoro estar aqui na 92. Sou sempre muito bem recebida e fico feliz de poder compartilhar, sabe, de um Deus muito grandão que teve a misericórdia desta criatura aqui que vos fala, que era um improvável mesmo, alguém assim que nunca imaginou que eu estaria aqui e que eu estaria vivendo, né, tantas coisas que me pareciam muito distantes de mim, me pareciam inclusive algo, assim, impensável. Mas é como você falou, não é sobre nós, né, é sobre ele, e eu fico feliz de poder compartilhar isso com absolutamente todas as pessoas, porque é só ele quem faz, é só ele quem transforma. Maravilha. Beijo, gente. Beijo.